Associação da Comunidade Cabo-Verdiana de São Tomé e Príncipe apresenta plano de atividades ao Presidente da República. Embaixador da Nigéria despede-se do Primeiro-Ministro Patrício Trovoada. Embaixador de Israel, acreditado em São Tomé e Príncipe, fala da guerra que o seu governo está a travar contra o Hamas. Boa noite, bem-vindo ao telejornal. A Associação da Comunidade Cabo-Verdiana de São Tomé e Príncipe apresentou esta terça-feira ao Presidente da República, Carlos Villanova, o seu plano de atividades. Foi numa audiência que teve lugar no Palácio do Povo. Eleita a 30 de setembro deste ano, os representantes da Associação da Comunidade Cabo-Verdiana em São Tomé e Príncipe foi ao encontro do chefe de Estado, Carlos Villanova, para apresentar o plano de atividades que a organização pretende levar a cabo nos próximos 3 anos. E também mostrar algumas preocupações que a nossa comunidade enfrenta em São Tomé e Príncipe e também mostrar que, afinal de contas, que a Morabeza é um parceiro que aparece para, junto das instituições em São Tomé e Príncipe, resolver problemas que a comunidade enfrenta. O presidente da organização ressaltou algumas das preocupações com as quais a comunidade se compadece e acredita que com apoio e parcerias poderão encontrar solução. Todos nós sabemos que a comunidade cabo-verdiana reside nas antigas roças e todos nós sabemos qual é o atual ponto da situação. Estamos a falar de água potável, estrada, estamos a falar de educação e outros aspectos, sobretudo de emprego jovem. Então são essas áreas que nós falamos com o senhor presidente que existe uma necessidade de ter a presidência da República como parceiro para nós levarmos a cabo os nossos projetos, uma vez que todos nós sabemos que Cabo Verde tem uma diáspora espalhada pelo mundo. Nós estamos a falar cerca de 2 milhões ou mais e há uma necessidade de mobilizar essa diáspora para fazer com que essa diáspora possa nos apoiar em várias atividades que nós iremos levar a cabo para debelar a situação que cabo-verdianos enfrentam em São Tomé e Príncipe. A organização entende que o empoderamento da comunidade poderá trazer novos horizontes. O que falta aqui é nós criarmos estrutura, é nós criarmos organizações, porque o nosso lema para 2023-2026 é empoderar a comunidade cabo-verdiana. Eu tinha falado aqui da diáspora que nós temos. Imaginemos se nós conseguimos mobilizar €1 por cada cabo-verdiano. Eu acredito que nós iremos conseguir resolver vários problemas que a nossa comunidade enfrenta. Imaginemos, nós já temos uma das comunidades que foi identificado com problema de água potável. Nós somos cerca de 1,5 milhão espalhado pelo mundo, com mais 500 que existem em Cabo Verde, são cerca de 2 milhões. Se nós conseguirmos mobilizar €1 por cada cabo-verdiano, eu acredito que nós iremos conseguir pôr água potável em muitas comunidades em São Tomé e Príncipe. O encontro com Carlos Villanova, segundo representantes da organização, visou ainda apelar o reforço de cooperação junto às autoridades cabo-verdianas. O Primeiro-Ministro Patrício Trovoada recebeu esta terça-feira o embaixador da Nigéria. O encontro serviu para informar oficialmente ao chefe do governo o término da sua missão em São Tomé e Príncipe e abordar questões à volta do reforço da cooperação entre os dois países. Gamboanza dirigiu-se esta terça-feira ao Palácio do Governo para um encontro com o primeiro-ministro e chefe do governo, com o propósito de informar sobre o fim da sua missão no país. O objetivo dessa visita é para informar Sua Excelência o Primeiro-Ministro, oficialmente, que eu já terminei a minha missão cá em São Tomé e Príncipe. Como na diplomacia, assim que chega um país, tem que informar as autoridades que chegou e quando tiver a regressar, tem que informar que já terminei, eu estou de regresso. O diplomata nigeriano demonstrou ao primeiro-ministro que foi muito bem recebido e que vai partir com a certeza de ter contribuído para o fortalecimento dos laços de amizade e de cooperação entre os dois países.
É para garantir ao Primeiro-Ministro que, apesar da minha partida, a Nigéria e São Tomé e Príncipe vai continuar, porque minha partida não deve impedir este relacionamento, porque os dois países são irmãos. Para além de ser vizinhos, são irmãos. E também o relacionamento vai aumentar, porque eu farei todo dentro da minha possibilidade de poder apoiar, mesmo estando lá na Nigéria. E também para garantir que São Tomé e Príncipe é a segunda casa fora da Nigéria. O embaixador da Nigéria para São Tomé e Príncipe, Gambuanza, apresenta oficialmente cumprimentos de despedida ao primeiro-ministro Patrício Trovoada. Veja já a seguir, agentes da Polícia Nacional e Fiscal Aduaneira estão a ser capacitados em matéria de justiça, segurança interna e proteção da natureza. Para assinalar 31 de outubro, o Dia Mundial da Poupança na Ilha do Príncipe, foi promovido pelo Banco Central uma sessão de palestra e feira sob o lema Como Poupar em Tempo de Crise. O ato decorreu no auditório de BISP e juntou membros do Governo Regional, operadores económicos e pessoas singulares. Assinala-se hoje, dia 31 de outubro, o Dia Mundial da Poupança. A poupança é a chave, é a pedra de toque que vai nos ajudar em situações, algo imprevisto que possa surgir nas nossas vidas, e é com a poupança que nós podemos suprir despesas estas que possam nos aparecer nas nossas vidas. É extremamente importante e é bom que o Banco Central promova muito mais vezes este tema, que é fundamental. Embora numa época difícil, mas é necessário poupar. É necessário as pessoas terem compromisso com a poupança. Portanto, para se poupar, é preciso ter uma educação, uma disciplina financeira, ter um compromisso consigo mesmo, não é? Prevendo situações futuras, que podem ser emergentes, podem ser casos previstos ou não. Por isso é que deve-se ter uma disciplina, uma educação, um projeto de vida. Na Ilha do Príncipe, a efeméride foi assinalada com a palestra e feira com o tema Como Poupar em Tempo de Crise, promovido pelo Banco Central, com a apresentação de vários temas ligados à economia. É algo que nós temos que ensinar, não é algo que se aprende de um dia para outro, é preciso começar a incutir, sensibilizar as pessoas para que as pessoas ganhem essa noção que há uma necessidade que comecemos a poupar, porque nós temos que garantir o nosso futuro amanhã. Se nós queremos garantir a nossa reforma, não podemos só depender da segurança social, temos também que começar a pensar, por exemplo, a constituir nossa própria reforma através de poupança. Tudo é feito de forma disciplinada, então ninguém levanta de um dia para o outro e diz que eu quero fazer uma poupança, mas é preciso antes ter um objetivo. Eu tenho que definir um objetivo na minha vida, um objetivo financeiro, depois para começar a poupar. Poupar por poupar não tem nenhum objetivo, então não se consegue poupar. Portanto, é preciso primeiramente ter um objetivo, estabelecer um objetivo, temos que ter um orçamento, porque as pessoas que ganham um salário, é preciso que elas tenham noção de quanto é que elas gastam mensalmente e depois ver aquilo que sobra para poupar. O que é que nós podemos fazer com o que nós já recebemos? E aí é onde é importante termos a visão de entender como funciona a economia, como posso usar os mecanismos existentes em diferentes instituições financeiras de seguro ou no meu exercício pessoal para entender como posso fazer para a minha receita dar os frutos que eu quero, não só no presente, mas também com a previsão do que qualquer eventualidade que possa se dar no futuro. Na ocasião, as autoridades regionais consideraram tratar-se de um exercício importante, já que culturalmente os santomenses têm pouco hábito de poupança e do depósito bancário. Existe uma questão cultural, falamos por todos nós que às vezes a necessidade é tanta que a margem fica muito difícil de se pensar nesta reserva para outras situações, mas ainda assim o apelo é sempre no sentido de
fazermos uma gestão mais cautelosa possível, gastarmos no estritamente necessário para termos uma margem de crescimento ou de fazer alavancar qualquer negócio. Daí que, tendo o público-alvo tão transversal como particularmente os jovens e estudantes, é uma forma de promovermos essa educação financeira, fazermos um exercício pedagógico de colocarmos todos com esta preocupação. Guardar no banco acaba por beneficiar não só a família, como ao próprio país, porque é a instituição financeira que fica cada vez mais reforçada. Então as famílias precisam dessa confiança, precisam dessa segurança, e a família quer que de facto essa comunicação seja uma comunicação leve e que não venha complicar mais o seu dia a dia. Hoje temos muitas pessoas que reclamam com alguma razão dos seus direitos, não é? E encontram de facto muitos dos seus direitos postos em causa relativamente a alguns comportamentos que basta um diálogo para se resolver. Esta data foi criada com o intuito de alertar os consumidores para a necessidade de disciplinar o orçamento familiar e aumentar as suas poupanças. O Israel voltou a atacar o Hamas, desta vez em todo o lado, e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz que não haverá cessar-fogo. O porta-voz das Forças de Defesa israelitas diz que estão a atacar Hamas em todo o lado e acusa o movimento de utilizar a parte subterrânea do principal hospital de Gaza e outros edifícios, entre eles escolas geridas pela ONU, para operações militares e esconderijos para os terroristas. Jonathan Conrix frisava que está a ser violado o direito internacional ao pôr-se em perigo a vida de civis. Enquanto as tropas israelitas continuam a avançar em tanques e outros veículos blindados sobre a cidade de Gaza, território palestiniano, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmou que os tempos são de guerra. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. As organizações de ajuda internacional dão conta que a crise humanitária em Gaza continua a agravar-se. Não há água, alimentos, medicamentos e combustível suficientes. O procurador principal do Tribunal Penal Internacional afirmava que impedir a chegada deste apoio aos civis pode constituir um crime de guerra. I want to underline clearly to Israel that there must be discernible efforts without further delay to make sure civilians receive basic food, medicine, anesthetics, morphine. We hear reports of operations taking place without these basic medicines, as if we're in the Middle Ages. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, que enfrenta um descontentamento crescente pelo fracasso em evitar o pior ataque surpresa ao país em meio século, garante que não tem intenção de demitir-se. O embaixador de Israel, acreditado em São Tomé e Príncipe, mas com residência em Angola, afirmou que o objetivo do seu país é destruir completamente o Hamas na faixa de Gaza. Em entrevista exclusiva à TVS, Simon Solomon disse que depois da operação, Israel vai procurar realizar conversações de paz. O objetivo da guerra é destruir completamente a capacidade do Hamas em Gaza e depois tentar realizar negociações de paz. Para os países africanos e outros países que estão longe de Israel, gostaria de esclarecer algo muito importante. A organização terrorista Hamas e a Jihad Islâmica não são representativas da população palestina. A população palestina em Gaza é vítima e sofre por causa do Hamas, porque os usam como escudos humanos enquanto disparam mísseis dos hospitais, das casas, das escolas, de todos os lugares. Vemos isso na mídia. Nesse período não podemos esconder absolutamente nada. Podemos ver que estão atirando nessas áreas. Temos de ver a diferença entre a autoridade palestina
e o Hamas. A autoridade palestina está na Cisjordânia e o Hamas e a Jihad Islâmica estão em Gaza. E se bem se lembram, em 1991 assinamos o Acordo de Oslo com a autoridade palestina e Yasser Arafat. Depois de 5 anos, em 1996, iniciou-se uma guerra e o Hamas perseguiu a autoridade palestina até Ramallah e até hoje encontram-se em Ramallah. As pessoas pensam que o Hamas protege e luta pelos direitos da população palestina, mas não é o caso. Temos que deixar isso muito claro. Gostaríamos de ter negociações de paz com a autoridade palestina a fim de alcançar 2 estados para 2 nações. Ainda nesta entrevista feita a partir de Luanda, o diplomata israelita disse acreditar que Israel tem boas relações com os países africanos. Simon Solomon considera que os países africanos deveriam cooperar com Israel para lutar contra o terrorismo. Penso que temos boas relações com os países africanos, alguns em maior medida e outros nem tanto. Temos embaixadas em muitos países e, neste caso, apelei aos países africanos para que condenassem a organização terrorista Hamas, porque também em África vemos que muitos países estão com dificuldades enquanto tentam resolver problemas com terroristas. O terrorismo é, como já disse, um problema global. Por conseguinte, temos de trabalhar em conjunto e utilizar a experiência de Israel para lutarmos juntos contra o terrorismo. O terrorismo consiste em ataques brutais e, como disse antes, isto não é aceitável em nenhum país. O Hamas não está a lutar pelos direitos da população palestina. Vimos provas de que o Hamas atacou um hospital em Gaza e tentou culpar Israel. Isto significa que não têm limites. São capazes de tudo, inclusive de matar bebês, o que já fizeram na manhã de sábado, 7 de outubro. Fazem o mesmo com os palestinos. Penso que os países africanos deveriam cooperar com Israel para lutar contra os terroristas. Como eu já havia dito, agora isso aconteceu em Israel. Anteriormente, tivemos o 11 de setembro nos Estados Unidos. Vimos isso no Quênia e na Nigéria. Quantas meninas e crianças o Boko Haram sequestrou? Agora vemos ataques no norte de Moçambique. Está em toda parte. Penso que a guerra não afetará a cooperação de Israel com os países africanos e penso também que temos de estar de acordo para juntos combatermos o terrorismo. Técnicos de vários setores participam no workshop sobre gestão de resíduos. Os agentes da Polícia Nacional e Fiscal Aduaneira estão a ser capacitados em matéria da justiça, segurança interna e proteção da natureza. A capacitação está sendo administrada pela Guarda Nacional Republicana Portuguesa. Esta ação de capacitação, que tem a duração de 3 semanas, é resultado do protocolo entre o Estado português e São Tomense, que consiste na capacitação em diversas áreas de governação de intervenção de Estado. Do cumprimento daquilo que é as diversas legislações, e aquilo que estamos aqui a fazer é capacitar as forças santomenses no sentido de ter capacidade para
fiscalizar e verificar se todos os normativos relativamente à proteção da natureza e do ambiente estão a ser cumpridos pela população e estão a surtir o efeito para o qual foram legislados. Por isso estamos nesse âmbito da parte ambiental, mas no âmbito de fiscalização e cumprimento da lei ambiental. Segundo Fernando Alves, um dos formadores, esta ação também servirá de intercâmbio. Estamos a passar aquilo que é a nossa experiência no nosso país, estamos a tentar dar uma visão daquilo que é a nossa experiência e como é que ela pode se adaptar aqui à legislação local e obviamente que também estamos aqui a contribuir e a receber aquilo que são os inputs da própria Polícia de São Tomé, no sentido de, aqui numa estreita colaboração, tentarmos arranjar aqui as melhores formas de poder abordar esta fiscalização do cumprimento da legislação ambiental. A formação é destinada aos agentes da Polícia Nacional, Fiscal Aduaneira e dos Serviços de Proteção da Natureza e do Ambiente. Técnicos de vários setores do Estado e algumas ONGs que operam no país juntaram-se na manhã desta terça-feira num workshop sobre gestão de resíduos sólidos. A formação tinha por objetivo capacitar quadros nacionais na abordagem do Tratado Global para a Gestão dos Plásticos. O workshop é da Direção-Geral do Ambiente, um exercício de capacitação dos quadros nacionais para a abordagem do Tratado Global sobre a gestão dos resíduos plásticos. Este seminário vem na sequência de um trabalho que tem sido feito, estamos na segunda sessão, há um documento que se chama Draft Zero sobre o Tratado Global de Gestão dos Plásticos, que será discutido em 2024 e neste momento os países estão a ser capacitados para perceberem melhor a temática e também darem a sua contribuição neste tratado. O Tratado Global da Gestão dos Resíduos Plásticos é um compromisso assumido mundialmente em que 5 países da África subsaariana estão a trabalhar conjuntamente para encontrarem uma resposta comum sobre a problemática dos resíduos plásticos. E neste momento nós somos 5 países da África, Cabo Verde, São Tomé, Sierra Leone, Guiné-Bissau e Senegal, que estão em simultâneo. É um workshop híbrido, assim presencial, via Zoom, em que estamos a discutir algumas temáticas que, no fundo, irão nos permitir participar na sessão plenária do Tratado Global com mais conhecimento, de modo que possamos dar o nosso contributo. A próxima sessão de trabalho será no Quênia, no próximo mês de novembro. A Universidade de São Tomé e Príncipe acolheu pela segunda vez a formação de empregabilidade promovida pela IBS International Business School STP. O objetivo é preparar os alunos para uma entrevista de trabalho. A International Business School São Tomé e Príncipe promoveu mais uma etapa de formação gratuita. Tratou-se de uma formação denominada segunda fase da formação de empregabilidade. A entrevista de trabalho, teoria dos 6 apertos de mão e estudo de caso foram dos módulos apresentados esta terça-feira no anfiteatro da Faculdade de Ciências e Tecnologias de São Tomé e Príncipe. Esta segunda parte da formação que tínhamos iniciado no mês de agosto vai na continuidade dessa primeira parte, em que falamos do currículo, da carta de motivação, da inteligência artificial, as palavras-chave, tudo isso. Claro que é para continuar, desde que a Faculdade de Ciências e Tecnologia e a Universidade de São Tomé e Príncipe continuem interessada, e estamos sempre disponíveis para fazer isso com todo o prazer. Achamos que isto é importante tanto para as instituições como para empresas, para os alunos em geral, pessoas individuais. Maria Clara Alves é o rosto da IBS-STP e está no país com o objetivo não somente de dar formação gratuita, como também de fazer a inauguração do espaço da IBS em São Tomé e Príncipe. Um espaço que irá acolher também alunos de outros países africanos. Nós temos uma International Business School mais direcionada para o mundo dos negócios. Portanto, os nossos cursos são um modelo europeu.
A nossa acreditação é internacional, como o Abdoulaye sabe. Temos ofertas variadas, desde o marketing digital, à inovação 3D, ao design e também as áreas clássicas, finanças, banca, seguros, estratégia de empresas, gestão. Pronto, temos de tudo um pouco, cibersegurança também, redes e informática, enfim, é muito variado o programa. São cursos altamente tecnológicos, mas acima de tudo virados para o mercado de trabalho. Essa é a nossa oferta. Em alternância, ou seja, a pessoa trabalha e estuda, porque normalmente são cursos, se forem em formato online, que é o nosso caso, que já começamos em horário pós-laboral. Se for em formato presencial e híbrido, ou seja, com recurso à tecnologia, já será para estudantes, e isso está previsto para fevereiro do ano que vem. Vamos receber alunos estrangeiros aqui em São Tomé, vêm estudar para São Tomé, nomeadamente países africanos. IBS-SDP promove mais uma ação de formação gratuita no país. ONU anuncia recorde de 6,9 milhões de deslocados internos na República Democrática do Congo. Notícia em destaque depois do intervalo. Com esta notícia concluímos o telejornal. Obrigado por nos ter acompanhado. Continuação de uma boa noite. Até amanhã.